Para finalizar a aula de hoje, então a natureza bancária fica para amanhã, junto com algumas considerações acerca do consumo, mas dentro daquele dualismo entre obrigação de meio e obrigação de resultado, sendo obrigação de resultado geralmente sujeito à responsabilidade civil objetiva e obrigação de meio responsabilidade civil subjetiva, será que isso se aplica à advocacia? E se aplica, quais são as especificidades em relação aos advogados e a nossa adequação teórica do dualismo? Tá? Como ocorre em relação ao médico, doutrina e jurisprudência costumam anotar a nossa responsabilidade dos advogados dentre aquelas de meio e não de resultado. Tá? Mas não nos parece que seja necessário fazer toda aquela distinção que eu já falei para vocês entre obrigação de meio e de resultado, porque a gente já falou sobre isso. Então, o que a gente tem que falar, e é necessário estritamente, é que os advogados, segundo uma visão amplamente aceita, exercem uma obrigação de meio. E nesse contexto teórico, entre os deveres do advogado, não costumam estar o de vencer as causas que patrocinam. E o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a responsabilidade do advogado na condução da defesa processual do seu cliente é de ordem contratual. Então, embora ele não responda pelo resultado, o advogado é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual ali no exercício de eventual mandato. Então, a gente não deve crer que nesse horizonte teórico vai se alterar isso. Por quê? Porque não parece fazer assim muito sentido fazer essa alteração de que a obrigação passe a ser de meio para resultado nas questões aqui das responsabilidades dos advogados. Mas se faz necessária ponderações acerca disso. Então, vale a gente talvez abandonar esse dualismo teórico que biparte as nossas obrigações e meio resultado. Deveríamos fazer isso, entre outras razões, por quê? Porque após longos anos de debate, aqui e outros países, não se chegou a um critério preciso para definir quais seriam as obrigações de meio e quais seriam as obrigações de resultado. E a segunda questão é que, ainda que chegasse a um critério, e esse critério, como eu falei para vocês, a gente não chegou, não haveria diferenciação pragmática entre essas obrigações. Em relação, portanto, a esses longos anos de discussão, o Carlos Roberto Gonçalves, que é uma voz gigante dentro do nosso direito civil, fala que, a respeito dos advogados, cuja obrigação é tida como sendo de meio, que a responsabilidade dos advogados se assemelha a do médico, pois não assume ele a obrigação de sair vitorioso na causa. Então, vai se admitir que a obrigação assumida pelo advogado possa, em determinados casos, ser considerada em princípio de resultado. Como, por exemplo, ele dá aqui dois exemplos, ali uma elaboração de um contrato ou de uma minuta de escritura pública. Então, existem exceções a esse dualismo quando a gente estiver tratando, para o Carlos Alberto Gonçalves, por exemplo, de contrato ou uma minuta de uma escritura pública, que aí se transforma numa obrigação de resultado e numa obrigação de meio. E somente o exame do caso concreto poderá apurar a nossa ocorrência de eventual falha do advogado e a extensão de sua responsabilidade. Mas tem doutrina contrária. E o Vasiliev, ele vai ser o doutrinador que vai falar contrário, ele vai argumentar que são obrigações de resultado aquelas em que o advogado, por exemplo, compromete-se a redigir um contrato, um estatuto societário, responder a uma consulta jurídica ou ainda realizar uma partilha. Então, assim, verifica que tem uma contradição, a gente não chega num critério, como eu sustentei na nossa primeira fala. E também acerca dessa primeira fala, em relação, por exemplo, às cirurgias estéticas cirurgias plásticas para fins estéticos, né? Que é um exemplo que frequentemente se pontua que é obrigação de resultado, mas cada vez se questiona a justiça e a correção desse critério diferenciador para as cirurgias plásticas. Então, às vezes, ao invés de a gente repetir algo que costumeiramente a gente ouve, sem sequer indagar se a questão dessa exceção se justifica, ou pelo menos se continua a justificar. Porque, por exemplo, eu tive responsabilidade civil e a nossa distinção era assim, obrigação de meio e obrigação de resultado. E a depender lá
era uma ou era outra. Será que isso ainda se faz necessário? Ou a gente tem que evoluir? Então, esse é o nosso desafio. E o Rui Rosado de Aguiar, que também é um outro gigante civilista aqui do nosso país, defende que o acerto está com os que atribuam no cirurgião estético, por exemplo, quando a gente estiver tratando da cirurgia estética, obrigação de meios. E ele vai advertir que a verdade é que a leia está presente em toda intervenção cirúrgica e imprevisíveis são as reações de cada organismo à agressão desse dano cirúrgico. Enfim, nem mesmo em relação aos nossos exemplos clássicos de obrigação de meio de resultado, a gente tem uma unidade de posicionamento. E há ainda na caracterização das obrigações de meio de resultado uma forte polêmica. Então, em relação ao nossa segunda crítica referente ao dualismo teórico acerca da obrigação de meio e obrigação de resultado, ainda que se chegasse a um critério, e como eu falei para vocês, esse critério nós não conseguimos chegar, seria definir com clareza quais seriam as obrigações de meio e quais seriam as obrigações de resultado. Isso não alteraria o regime aplicável a cada uma delas. Por quê? Porque com a nossa principal função das classificações jurídicas é separar em categorias que são realidades distintas, e dentro dessas realidades distintas a gente vai distingui-las para depois aplicar ali aos regimes jurídicos diferenciados para cada uma delas. Mas, por exemplo, os bens, opomos, por exemplo, bens móveis e bens imóveis, porque as normas que regulam os bens móveis são diversas daquelas que regulam os imóveis. Aqui, dentro dessa possibilidade de fechar esse conceito de obrigação de meio e obrigação de resultado, a gente não seria possível. Por quê? Porque voltamos para nossas cirurgias plásticas lá com fins estéticos, que a nossa obrigação majoritariamente se diz de resultado. Mas aqui, dentro de uma obrigação de resultado, a gente também não tem a presunção de culpa. Então, o mesmo ocorre, por exemplo, com os dentistas. Mesmo naquelas situações em que a doutrina aponta uma obrigação, por exemplo, do advogado como sendo de resultado, ainda vai se exigir a culpa. Então, se é assim, qual é a razão operacional para esse dualismo? Se o nosso Código Civil se ele se origina, se uma das suas bases é a operacionalidade, operabilidade, enfim, qual que é a razão operacional por esse dualismo entre obrigação de meio e obrigação de resultado? Melhor seria exigir uma conduta conforme um princípio basilar das nossas relações, que é o princípio da boa-fé objetiva. Então, se a gente coloca a boa-fé objetiva ao invés desse dualismo, ela vai permear nossa obrigação como processo de modo dinâmico e contextualizado antes, durante e depois dessa relação negocial. E vale aqui o que a gente pode falar da nossa responsabilidade civil do médico. E o Paulo Lobo ele vai falar para nós que essa classificação ela é flagrantemente incompatível com o princípio da defesa do consumidor, alçada a condicionante de qualquer atividade econômica em que se insere a prestação dos profissionais liberais. Enfim, então, imaginemos, quanto mais renomado o advogado, mais é provável que a gente consiga atingir a probabilidade de êxito no senso do cliente. Todavia, a gente não pode confundir o resultado provável com o resultado necessariamente favorável. Então, assim, vai existir uma diligência normal com que se houve na prestação de serviço. Portanto, cabe ao advogado provar, por exemplo, que se empenhou ali na obtenção do resultado provável, que é o objeto de contrato que ele celebrou com o cliente. Então, se a gente colocar a exigência da vítima, a prova que essa obrigação foi de resultado, que seria aqui a nossa discussão, em hipóteses mais estreitas, vai constituir o que a doutrina denomina prova diabólica. E conclui somente ser possível harmonizar a nossa natureza da responsabilidade subjetiva ou culposa do profissional liberal, que o Código de Defesa do Consumidor consagrou como um princípio constitucional de defesa do consumidor. E também se houver aplicação de dois princípios de regência dessas situações, que é a da presunção da culpa e a consequente inversão do ônus da prova. Ao advogado e ao profissional liberal qualquer, e não ao cliente, impõe esse ônus de provar que não agiu com dolo ou culpa na realização de determinado serviço que prestou, exonerando-se dessa responsabilidade pelo dano. Mas assim, entendam,
Se vocês pegarem doutrinadores clássicos, eles vão falar que, por exemplo, você fazer ali um contrato social, um contrato, uma minuta de escritura pública, enfim, são exemplos de obrigações de resultado. Porque se você está fazendo um resultado e esse contrato ele não gera aquela consequência que você era obrigado a ter feito assim, né, ter amarrado muito bem, etc., você será obrigado a responsabilizar. Mas, em outros casos, a nossa obrigação é de meio. Ou seja, a exceção é ser obrigação de resultado e a regra é sua obrigação de meio. Só que o que eu estou querendo passar aqui para vocês é que esse dualismo é injustificado, porque se for de resultado, mesmo assim o cliente, ou seja, esse cliente, essa pessoa que te contrata como advogado, terá que fazer prova que você agiu ali com culpa ou dolo, porque a gente não aceita a culpa presumida na jurisprudência majoritária. Então, qual que é o sentido disso? E aqui cumpre a crítica desse dualismo teórico acerca da obrigação de meio e obrigação de resultado, porque na prática ela não surte nenhum efeito, tá? E acerca brevemente da questão se aplica o Código de Defesa do Consumidor na relação entre advogado e cliente, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que é criticada por alguns doutrinadores, por exemplo, o nosso Nelson Rosenwald, o Braga Neto e o Farias, é que, o Paulo Lobo também fala disso, é que deveria sim ser aplicada a relação de consumo entre advogado e cliente. Mas essa não é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça para essa matéria. Tá? Então, o STJ ele excluiu os advogados no âmbito da incidência do CDC, frisando, porém, que há uma relação de consumo nos serviços prestados por advogados, seja por incidência da norma específica, no caso ali a Lei 8.906 de 94, seja por não ser atividade fornecida no mercado de consumo. E as prerrogativas e obrigações impostas aos advogados, como, por exemplo, a necessidade de manter sua independência em qualquer circunstâncias e a vedação à captação de causas ou a utilização de agenciador. E isso é o RESP 532.377 do Superior Tribunal de Justiça, em que a gente tem ainda esse posicionamento de que para a relação advogado-cliente não incide as normas consumeristas. Galera, muito obrigado. Vocês já estão quase se livrando de mim. Aguentem mais um dia aí, que a gente vai fechar com chave de ouro a nossa disciplina de responsabilidade civil. Espero que todos estejam bem. Fiquem em casa. Quem não puder ficar em casa, saiam com uma máxima cautela. E até amanhã para a gente finalizar essa disciplina, que é uma disciplina maravilhosa. Espero que tenha sido extremamente proveitosa para todos e todas. Já voltamos? Não. Até amanhã. Valeu.